STF. A imagem espelhada descortina-se para as laterais. Vista interna do plenário vazio e letras brancas, voltamos a Estamos de apresentar. volta com o Direto do Plenário, já temos imagens, inclusive, Carlos do plenário Eduardo do Supremo Cunha, Tribunal Federal, apresentador. para o início da Ao segunda fundo, parte no da sessão telão, da tarde desta imagens quinta-feira, do plenário. exatamente a continuação do voto do ministro Luiz Fux no julgamento que trata do marco legal do saneamento. Vista geral do plenário, ministros do ministro presidente da Corte, tomam que é seus relator assentos. neste julgamento conjunto de 4 ações diretas de inconstitucionalidade. Eu vou ler o último item. Quero deixar bem Ministro claro Luiz que Fux, nós aqui, presidente do até STF, então, na votação, sentado ao não centro, na fizemos mesa, nenhuma em formato de menção U à criação de um invertido. novo Estado. Não é disso que se trata, e o voto é bem claro quanto a isso. Eu queria também saudar a presença, pela vez primeira na minha presença, da Procuradora-Geral da República, Vice-Procuradora-Geral da República, Lindora, com quem eu tive o prazer de trabalhar durante 11 anos no Superior Tribunal de Justiça. É um prazer recebê-la. Muito obrigada a todos, é um prazer estar aqui. Obrigada. A vice-procuradora está sentada à esquerda, ao lado das alterações do ministro da Lei Luiz Fux. 9.984/2000, a Lei 10.768 e o robustecimento de órgãos federais para a coordenação do setor de saneamento. Em pauta, Então, julgamento conjunto de várias ADIs que tratam da lei de atualização do chamado Marco Legal do Saneamento. O serviço é outra questão sensível para a conformação federalista de competências. Com o marco regulatório impugnado, as temáticas disponíveis, as normas de referência, passaram a estar listadas na própria lei instituidora da ANA. Questionam-se os altos custos da não vinculação dos municípios às políticas regulatórias da ANA. No centro da discussão, a nova redação do artigo 50 da Lei 11.445 determina quais são os requisitos de conformidade regulatória esperados dos municípios, do Distrito Federal e dos estados para que façam jus às transferências voluntárias, onerosas e não onerosas provenientes da União. E aqui, então, são estabelecidos vários requisitos legais compatíveis com a Constituição, como o alcance de índices mínimos, a operação adequada à manutenção dos empreendimentos, a observância das normas de referência para a regulação da prestação de serviços públicos de saneamento básico expedidos pela ANA, cumprimento de índices de perda de água na distribuição, fornecimento de informações atualizadas, prestação regionalizadas e ainda um parágrafo onde se destaca que a manutenção das condições do acesso aos recursos referidos no caput deste artigo dependerá da continuidade da observância dos atos normativos e da conformidade dos órgãos das entidades reguladoras ao disposto no inciso 3º deste artigo. É constitucional o mecanismo de compliance do artigo 50, que exige a conformidade regulatória como requisito para a transparência de recursos provenientes da União. O condicionamento da destinação de recursos federais via transferências voluntárias já pode ocorrer para atendimento de certas metas, objetivos, obrigações pelos entes recebedores, inclusive por pactuação contratual. Desse modo, o condicionamento sequer demanda lei disciplinadora das condições para a percepção das dotações. Nada obstante, em apreço da segurança jurídica, não há vedação a que haja disciplina por lei formal. Não procede a linha argumentativa segundo a qual a ANA concentra as competências regulatórias ao ponto de não comportar o acompanhamento conjuntural nem a inovação normativa protagonizadas por autoridades reguladoras subnacionais. A rigor, a própria Lei 14.026 deixa clara a sua agenda de estímulo às instâncias subnacionais de regulação. A meta é a articulação de um ambiente regulatório policêntrico, como se extrai do artigo 23, parágrafo 1º, 1A, inciso 3º e 1B, cuja objeto normativo encontra-se à disposição de Vossas Excelências.
E agora, concluindo, eu termino em uma página a questão pragmática sobre a transição entre regimes e a norma compatível com os imperativos de segurança jurídica. E destaco, na estratégia de convalidação dos negócios jurídicos, o enfoque recai sobre a continuidade do serviço prestado, admitida a incorporação de novos parâmetros de alcance e regulação tarifária. Antes de mais nada, vale reiterar que os meios de convalidação não beneficiam o contrato de programa, como bem observam Joísa Dutra e Luiz Kerstner Loureiro. Aí que destaco, que é naquela obra da Fundação Getúlio Vargas, a que eu me referi, Faculdade de Direito, Rio de Janeiro, 2020. No caso específico dos contratos de programa, a disciplina legislativa positivamente não quer e não permite o prolongamento desse modelo de contratação, de modo que não há por onde dela cogitar, muito menos considerá-la um direito do contratante para fins de reequilíbrio do contrato. Essa é a lição dos especialistas. Observa-se que o texto enviado à apreciação da presidência após a tramitação do projeto da lei 4162 previa, em seu artigo 16, a prorrogação de contratos de programa por mais 30 anos. Essa janela de transição foi objeto de veto presidencial mantido no Congresso Nacional. Apesar da eficácia imediata do regime preferencial de concessão, a Lei 14.026, que é a Lei do Marco do Saneamento, possui regras que harmonizam o futuro desuso do Instituto com a proteção das expectativas dos contratantes e com a continuidade dos serviços. São medidas de compatibilização. Primeiro, a fixação de prazo certo até março de 2022 para adequação dos instrumentos às metas de universalização. Aquela meta tão almejada de 99% de abastecimento de água e 90% de esgoto. E dois, a garantia da execução dos contratos de programa pelo intervalo remanescente até o termo final pactuado. Em conclusão, eminentes ministros, mais uma vez, pedindo escusas pelo voto prolongado, eu julgo improcedentes os pedidos das ações diretas de inconstitucionalidade 6492, 6536, 6583 e 6882. E, em seguida, passo a palavra à Sua Excelência, o ministro Nunes Marques, que disporá do tempo regimental que precisar. Presidente, senhores ministros, senhora subprocuradora-geral. O ministro Nunes Marques participa por videoconferência. Senhora secretária da sessão. Tem pele morena clara, cabelos castanhos, Vou tentar, crespos, muito longo. usa terno escuro, blusa, camisa escura. Ao fundo, parede branca e dois pequenos quadros com fotografias em preto e branco. E adiro à mesma, né, não obstante vá traçar os pontos que eu entendo que não deva ser conhecido até para a formação no canto direito inferior da tela, a janela da intérprete de Libras. Fundo de direito como essa, né, que a Corte seja instada a se debruçar praticamente de maneira genérica sobre toda uma norma, né? Mas, antes de iniciar, já registro que compreendo a técnica usada por Vossa Excelência, tenho muita simpatia por ela e, ao final, muito provavelmente, acompanho Vossa Excelência também quanto à admissibilidade, assim como vou. Plenário julga ações que tratam da lei de atualização do chamado Marco Legal do Saneamento. Inconsistências no cotejo entre as normas impugnadas e o texto da Constituição. A extensa petição inicial faz uma famosa viagem pelo tema em seus mais amplos aspectos, debicando apenas aqui e ali o que de fato interessa para o julgamento do caso, que é a comparação entre o texto da lei impugnada e o da Constituição. Na primeira página da petição inicial é anunciado que serão impugnados os artigos 3º, 5º, 7º, 11 e 13 da Lei 14.026 de 2020.
entre aspas, dentre outros por arrastamento, fecho aspas. Mas, ao longo da petição, algumas normas são mencionadas apenas en passant e outras, que não estão nesses artigos mencionados, aparecem como impugnadas. O artigo 3º da Lei 14.026 de 2020 altera nada menos que 9 artigos da Lei 9.984 de 2000. O artigo 7º da Lei 14.026 tem dimensão praticamente de um código. Então, seria necessário que o autor, por exigência legal e jurisprudencial, tivesse o cuidado de explicitar com clareza o que, no entanto, não fez. Quais desses dispositivos modificados ele impugna e em relação a quais preceptivos constitucionais para que pudesse contemplar os textos. Quando abre o item 2 da sua petição inicial, o autor apenas aponta como impugnados os seguintes dispositivos: o artigo 4º-A da Lei 99.84 de 2000, o artigo 5º da Lei 14.026, o artigo 7º da 14.026 de 2020. O artigo 11 da Lei 14.026 e o artigo 13, inciso 5, 6, parágrafo 2º da mencionada norma. Em seguida, já fora da enumeração dos dispositivos impugnados, o autor da ação faz menção aos artigos 14 e 18 da Lei 14.026 de 2020. No entanto, como bem observado pelo Procurador-Geral da República, tais dispositivos não constam do pedido de declaração de inconstitucionalidade. Há também na petição inicial, item 1 dos pedidos, a referência espaça uma possível interpretação conforme do artigo 22, inciso 4, da Lei 11.445 de 2007, na redação dada pela Lei 14.026 de 2020, que é colocada como pedido alternativo. Só um minuto, por gentileza. O ministro Nunes Marques se ausenta da sala virtual por um instante. Vista geral do plenário, ministros reunidos. A mesa em formato de U invertido. Perdão, Vossa Excelência. Sentam-se à mesa em formato de U invertido os ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Carmen Lúcia, à esquerda. Interpretação conforme do artigo 22, inciso 4, da Lei 11.445, novamente o ministro Nunes Marques, de 2020, que é colocada como pedido alternativo para que se garanta a não exclusão pelas licitantes vencedoras de municípios sem potencial de lucro para os serviços de saneamento básico e para que se subordine os reajustes das tarifas ao aumento do salário mínimo. Esse mesmo pedido alternativo, no item 4 dos pedidos, é apresentado como pedido adicional. Já se vê que a petição inicial, com a devida vênia, é completamente tumultuária. Começa por indicar um conjunto de dispositivos que serão impugnados, para logo em seguida reduzir a impugnação a uma parte deles. Mais adiante, já fora da enumeração, fala de novos dispositivos, que deixa de mencionar no pedido de declaração de inconstitucionalidade. E, por fim, faz um pedido alternativo, que é muito inferior ao pedido principal e que, na página seguinte da petição, é apresentado como pedido adicional. Para além das deficiências redacionais notórias, falta também a petição inicial impugnar especificamente os dispositivos acoimados de inconstitucional. Em suma, a ação não atende o disposto no artigo 3º, inciso 1, da Lei 9.868 de 99. Artigo 3º, a petição indicará o dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações. Porém, como a matéria foi, de alguma maneira, aventada em comparação com o texto da Constituição e, ademais, dada a relevância do tema, voto pelo conhecimento parcial da ação para submeter ao teste de constitucionalidade os dispositivos a respeito dos quais houve minimamente a sustentação de argumentos. E, ademais, foi feito pedido direto no sentido de declaração de inconstitucionalidade. Assim, conheço parcialmente da ação apenas quanto ao seguinte: artigo 3º, artigo 5º, artigo 7º, artigo 11 e artigo 13, incisos 5 e 6, parágrafo 2º da Lei 14.026 de 2020. Não conheço da ação quanto aos artigos 14 e 18 da Lei 14.026 de 2020, por faltar pedido expresso de declaração de inconstitucionalidade e deficiência na fundamentação do pedido.
ADI 6536. Essa ADI foi ajuizada por legitimado universal, partidos políticos. No entanto, também apresenta inconsistências no cotejo entre as normas impugnadas e o texto da Constituição. Os partidos autores da ação impugnam todo o texto da lei, alegando violações a dispositivos constitucionais tomados por amostragem e o texto da Constituição. Nos pedidos, os autores requerem a declaração de inconstitucionalidade de toda a lei, para que seja pela matriz dos artigos diretamente impugnados, seja pelo arrastamento que as diversas inconstitucionalidades sistêmicas do texto conferem ao seu conjunto. Quer dizer, a alegação de inconstitucionalidade é genérica e não se trata de uma alegação de inconstitucionalidade formal, que de fato pode ser feita dessa maneira, porque atinge o processo mesmo de concepção da lei. Não, no caso, trata-se mesmo da alegação de inconstitucionalidade material. Para que a declaração desse tipo de inconstitucionalidade é indispensável que se faça o cotejo analítico entre as normas impugnadas e o texto da Constituição. A Corte tem inúmeros precedentes nesse sentido. A título ilustrativo, destaco 1. Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade, fundamentação genérica e abstrata, resolução do mérito, impossibilidade, inépcia, extinção do processo e complementar 141.212, artigo 13, parágrafo 2º. Expressão federal, decreto 7.507, 2011, artigo 2º, caput. Expressão federais, agravo regimental, desprovimento. Pedido articulado em termos meramente genéricos, desatende pressuposto para desenvolvimento adequado do processo, inicial inepta. Esta Corte inadmite, para fins de questionamento da rigidez constitucional da norma, que a impugnação se apresente de forma abstrata. Precedência. Agravo regimental, que repisa a argumentação desprovida de fundamentos específicos. Agravo regimental a que se nega provimento. ADI 5118, em sede de agravo regimental, relator, ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 9 de abril de 2018. A argumentação específica unicamente em relação aos artigos 4º e 5º da Lei 14.026 de 2020, que alteram a estrutura da Agência Nacional de Águas e Saneamento, ANA, bem como quanto aos artigos 4A e 4B da Lei 9.984 de 2000, na redação dada pela Lei 14.026 de 2020, e artigos 7º e 13 da Lei 14.026 de 2020, na parte em que dão à ANA competência para estabelecimento de normas de referência em matéria de saneamento básico que condicionam a liberação de financiamentos federais a cumprimento de tais normas. Assim, plenário, julgações que tratam da lei de atualização do chamado Marco Legal do Saneamento. Quem vota é o ministro Nunes Marques. Esta lei foi ajuizada pela Associação Nacional dos Serviços de Saneamento contra os artigos 2º, 3º, 5º, 7º, 9º, 11, 13 e 15 da Lei 14.026 de 2020. Olho do parecer do Ministério Público, a organização da impugnação em termos mais simples. Artigos 2º e 3º, que introduzem o artigo 4º, parágrafo 1º, inciso 2 e inciso 3 da Lei 9.984 de 2020, para estabelecer mudanças orgânico-institucionais e funcionais no âmbito da Agência Nacional de Águas. O artigo 5º, que altera o artigo 1º, caput 1, da Lei 10.768 de 2003, para estabelecer novas atribuições aos recursos humanos da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ANA. Artigo 7º, no que altera a Lei Nacional de Saneamento Básico, que introduz os artigos 8A, 8º A, 8º B, 10º A, 10º B, 11A, 11B e parágrafo 8º, e altera o parágrafo 3º, incisos 6, 14 e 15. 8º, caput, incisos 1 e 2, parágrafos 4º e 5º, 10, 11, 21, 27, 30, 35, 48, 3, 50, 52, terceiro de 11.445, 2007. O artigo 9º, que altera a Lei 3.529, de 4 de dezembro de 2017, quanto à disciplina de aspectos relativos ao financiamento e à prestação de serviços técnicos profissionais especializados. O artigo 13, que contempla a previsão de que haja disciplina por decreto do apoio técnico financeiro da União à adaptação de serviços públicos de saneamento básico. E o artigo 15, que disciplina a competência federal prevista no parágrafo 3º do artigo 52 da Lei 11.445 de 2007. A requerente fundamenta a sua impugnação na circunstância de que a titularidade dos serviços públicos de saneamento básico é dos municípios, Constituição Federal, artigo 3, inciso 9 e artigo 30, 1 e 5. Por isso, que qualquer disciplina federal sobre a matéria deve ser apenas para instituir diretrizes. Os modelos de prestação de serviço não entrariam nesse conjunto de diretrizes, cabendo a cada município decidir qual a melhor alternativa para a gestão do seu serviço. Sustenta também a requerente que o condicionamento da liberação de recursos federais ao cumprimento de normas de referência federal seria um abuso de poder econômico por parte da União.
Num ponto particularmente expressivo da argumentação da autora, alega-se que a Lei 14.026 de 2020 teria criado uma armadilha para os municípios, segundo a qual ou eles prestam serviço sozinhos ou entregam a sua titularidade para o Estado ou para a União. Impugna também o fato de um modelo de concessão ter sido imposto aos municípios. Pois bem, tenho que também esta ação não merece ser conhecida, pois a autora não detém legitimidade para instaurar o controle concentrado de constitucionalidade. O Estatuto da Associação, artigo 2º, inciso 1, aponta que ela é formada por prestadores públicos de serviços municipais de saneamento e do Distrito Federal, profissionais liberais e consórcios públicos de prestação de serviços municipais de saneamento. Manifesta, portanto, que se trata de associação heterogênea. A jurisprudência do tribunal é pacífica no sentido de que tais espécies de associação não devem ativar os mecanismos de controle concentrado de constitucionalidade. A título de exemplo, a ADI 4313, relator ministro Alberto Barroso, e a ADI 5033, relator ministro Luiz Fux. Por outro lado, a ação também apresenta os mesmos problemas de falta de impugnação específica dos vários dispositivos mencionados como impugnados. Assim, também por essa razão, a ação não deve ter o seu mérito apreciado. Voto por não conhecimento da ação. Quanto à ADI 6882, esta ADI foi ajuizada pela Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento, a ESB, contra a Lei 14.026 de 2020, especificamente quanto aos artigos 7º e 9º, que alteram dispositivos das leis 11.107 de 2005, que é a Lei de Consórcios Públicos, e a Lei 11.445 de 2007, Lei de Saneamento Básico, em especial a redação dada aos artigos 8º, parágrafo 1º, inciso 1 e 2, e 10 da Lei 11.445 de 2007, artigo 7º, e ao artigo 13, parágrafo 8º da Lei 11.107 de 2005, artigo 9º, por ofensa direta e frontal aos artigos 30 e 241 da Constituição Federal. A ESB é a associação homogênea de caráter nacional, conforme se observa no seu estatuto, artigos 1º e 4º, pois representa as empresas estaduais de saneamento básico. Conforme mencionado na inicial, a referida associação congrega 24 empresas estaduais de saneamento básico, apresentando, desse modo, alta representatividade do setor. A pertinência temática é indiscutível, porque a lei impugnada trata justamente da reformulação do marco legal do saneamento básico e as associadas das autoras prestam serviços precisamente nessa área. A impugnação também foi especificada, inclusive com a indicação precisa dos dispositivos impugnados e dos parâmetros de controle. Portanto, voto pelo conhecimento desta ação. No mérito, tendo em vista a vastidão do tema e a grande quantidade de impugnações, começa o voto no mérito pela contextualização histórico-constitucional do problema do saneamento básico no Brasil, de modo a estabelecer as premissas do meu posicionamento. Contextualização histórica. Pois bem, a Lei 14.026 de 2020, novo marco legal de saneamento, cujos dispositivos são impugnados nas 4 ADIs, foi editada com o propósito principal de reformular 2 leis brasileiras. A Lei 11.445, de 2007, antigo marco legal de saneamento, e B, a Lei 9.984, de 2000, que criou a Agência Nacional de Águas, ANA, a qual passou a chamar-se de Agência Nacional de Águas e Saneamento, ANA. A edição dessa lei decorreu da constatação pelo Congresso Nacional de que o modelo de saneamento básico vigente no Brasil, mesmo com a edição do Marco Legal de 2007, não estava funcionando a contento. E essa constatação tem base nos fatos, pois pesquisa feita pelo IBGE, cujos dados foram divulgados em 2019, revelou o seguinte quadro: 35,7% dos brasileiros, ou seja, mais de 74 milhões de pessoas no país, viviam sem esgotamento sanitário, por ocasião da coleta de dados da pesquisa. No total de pessoas vivendo em casa sem esgoto, 63%, ou 46 milhões de pessoas aproximadamente moram no Norte e no Nordeste. No Norte, 79,3% dos habitantes moram em domicílios sem esgoto sanitário. No Nordeste, a proporção da população local vivendo nessas condições é de 57,1%, também acima da média nacional, que é 35,7% dos brasileiros que vivem sem esgoto. Em contrapartida, 79,9% dos brasileiros já têm acesso à internet, portal de saneamento básico. 35,7% dos brasileiros vivem sem esgoto, mas 79,9% já têm acesso à internet. Revelando o descompasso entre os vários serviços públicos, essa mesma pesquisa mostrou que, em 2018, 96% da população residia em domicílios
com pelo menos um aparelho telefônico de linha fixa ou, ao menos, um morador com aparelho celular, e 79,9% dos brasileiros viviam em lares com internet, seja fixa ou móvel. Segundo a pesquisa, mesmo na população abaixo da linha da pobreza, 65,9% têm algum acesso à internet. Ou seja, enquanto os serviços de telecomunicações estão praticamente universalizados, os serviços de saneamento básico estão muito aquém das necessidades da população. O saneamento básico no Brasil tem uma história marcada pela falta de planejamento, subfinanciamento, dificuldade e lentidão na implementação das medidas necessárias ao atendimento dessa importante demanda social. O notório descompasso entre os serviços de saneamento e outros serviços públicos denuncia a existência de uma grande defasagem na implementação dos primeiros. É comum, nas periferias das grandes cidades do Brasil, que haja ruas asfaltadas, com calçadas apinhadas de postes que sustentam emaranhados de fios de eletricidade, telefonia e internet, enquanto na sarjeta o esgoto corre a céu aberto. Quando vem a chuva, formam-se inevitavelmente enchentes catastróficas. Ao mesmo tempo, nas pequenas cidades de regiões remotas, falta água nas torneiras e o esgoto é despejado sem nenhum tratamento nos rios, lagos ou outros mananciais de água. Isso tudo para não falar no manejo de resíduos sólidos, que ainda está muito aquém do desejável para um país como o Brasil. Logo, a iniciativa legislativa no sentido de remodelar o desenho institucional da política de saneamento básico está plenamente justificada nos fatos. Não se pode dizer que o legislador abandonou um modelo exemplar para abraçar uma aventura. A história do Brasil, não tem sido exemplar nesse campo do saneamento. Antes do século XIX, praticamente não se pode falar em serviços públicos de grande vulto em matéria de saneamento básico no Brasil, com exceção de umas poucas obras relacionadas ao abastecimento de água, da qual a mais célebre constitui-se no Aqueduto da Carioca, mais conhecido hoje como os Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro, que trazia água do Rio Carioca para o chafariz da cidade. É somente a partir da independência e da criação do Estado brasileiro que o poder público começa a se interessar pelo tema do saneamento. Também porque é a partir de então que principiam as cidades e se tornam mais densamente povoadas. As questões principais em torno do assunto, que inicialmente interessavam ao poder público, residiam na oferta de água potável para a população e na limpeza das vias públicas. Questões ligadas ao esgotamento sanitário e ao manejo de resíduos sólidos então eram considerados assuntos privados de cada casa. A drenagem pluvial, por seu turno, ainda não era um problema relevante. Os municípios, nesse contexto, tiveram desde logo a primazia para a prestação dos serviços de saneamento. Em 1º de outubro de 1828, foi editada uma lei imperial que dava forma às câmaras municipais, e já ali se previa que caberia a elas, câmaras municipais, tudo o que dissesse respeito a desempachamento das ruas, aquedutos, chafarizes, poços, tanques, esgotamentos de pântanos, estagnação de águas infectadas, asseios dos currais e matadouros públicos, depósitos de imundícies e tudo quanto pudesse alterar a salubridade da atmosfera. No segundo reinado, a prática da limpeza das ruas ganhou um caráter mais profissional na cidade do Rio de Janeiro. Então, a maior povoação do Brasil. E a primeira coisa que se fez para isso, em 1876, transferir o serviço para um empreendedor privado, no caso o francês Aleixo Gary, de onde, por metonímia, acabou-se firmando o nome dos profissionais da limpeza Aleixo Gari, de onde, por metonímia, acabou-se firmando o nome dos profissionais da limpeza pública até hoje. Também, no segundo reinado, o esgotamento sanitário no Rio de Janeiro foi objeto de contratação com um empreendedor privado estrangeiro. Com efeito, o governo em pauta, julgamento conjunto de várias ADIs que tratam da lei de atualização do chamado Marco Legal do Saneamento. Quem vota é o ministro Nunes Marques. Em 1963, um engenheiro inglês que colaborou com os projetos e organizou com capitais da Casa Bancária Britânica, a empresa no Rio de Janeiro. As condições estabelecidas pelo decreto de 1929, o decreto 1929 de abril de 1857, determinavam a construção de sistemas semelhantes com atualizações tecnológicas equivalentes às adotadas em Londres, a constituição de capitais financeiros fora do país
prazo de concessão de 90 anos, bem como isenção por 33 anos de taxas e impostos referentes à importação de toda a maquinária, materiais de construção e insumos para a operação dos sistemas, incluindo-se aí até animais e carvão mineral. A remuneração pelos serviços seria semestralmente efetuada pela administração para cada edificação servida e com recursos da 10ª urbana, devidamente ajustada para tal. Implicitamente, naquele momento, se consolidava o reconhecimento de que essas tarefas, limpeza pública e esgotamento sanitário, além de serem tipicamente municipais, não eram próprias para serem executadas diretamente pelo poder público, dadas as inúmeras necessidades de atualização do serviço e de mecanismos jurídicos flexíveis para prestá-los. Com a proclamação da República, foi encerrado o contrato com Gari e criou-se a Superintendência de Limpeza Pública e Particular da cidade, movendo-se o pêndulo da história em direção ao poder público a partir de então. Entre o final do século XIX e o começo do século XX, vários fatores se somaram para que o tema do saneamento assumisse uma relevância política inédita. Em primeiro lugar, o inchaço das cidades, provocado pela abolição da escravidão e a grande imigração de europeus. Naturalmente, aumentou a produção de resíduos em espaços cada vez menores, o que demandou soluções para a questão da limpeza pública. Em segundo lugar, o avanço da ciência e a melhor compreensão a respeito da contribuição decisiva do lixo e das más condições de higiene em geral para o aparecimento de epidemias, fez com que o governo central mais e mais se interessasse pelo problema do saneamento. Não é de estranhar, assim, que Rodrigues Alves, na viagem em direção ao Rio de Janeiro, para assumir o seu primeiro mandato como presidente da República em 1902, tenha confessado ao seu amigo Luiz Pereira Barreto, médico responsável pela higiene pública na capital paulista, que o seu programa de governo seria muito simples. Consistiria quase que exclusivamente em saneamento e melhoramento do porto do Rio de Janeiro. Como se sabe, realmente o primeiro mandato dele ficou marcado por uma questão sanitária, não exatamente planejada pelo governo, que foi a revolta das vacinas de 1904. Enquanto isso, o aproveitamento da água para fins industriais e para a geração de energia hidrelétrica, aliada ao notável crescimento populacional das cidades, engendrou conflitos sobre o uso dos recursos hídricos nas primeiras décadas do século XX. Daí que, nos anos 1930, após quase 30 anos de tramitação de proposta legislativa nesse sentido, foi editado o Código de Águas, por meio do decreto 24.643 de 1934. E então o país passou a ter um tratamento legislativo nacional para o uso dos recursos hídricos. A Constituição de 1934 foi editada apenas 6 dias depois do Código de Águas e trouxe de forma inédita várias normas sobre aproveitamento da água para fins industriais e principalmente de geração de energia elétrica, a demonstrar que o tema estava muito em voga naquele momento histórico. Constituição Federal de 1934, artigo 5º, inciso 19, a linha J, 118 e 119. É verdade que o Código Civil de 1916 já trata de águas, nos seus artigos 563 a 568, e até de esgotos, artigo 583 e 587, parágrafo único, mas o fez em termos privatistas, para resolver possíveis conflitos de vizinhança entre proprietários. O tratamento de direito público viria apenas com o Código de Águas e a Constituição de 1934. As constituições seguintes, até a de 1969, mantiveram o padrão estabelecido pela Carta de 1934, atribuindo à União competência para legislar sobre águas e destacando o potencial hidráulico como um bem em si, sujeito à disciplina federal. Constituição de 1937 está no artigo 16, inciso 14, e artigos 143 e 144. Constituição de 1946 está no artigo 5º, inciso 15, a linha L, artigo 34.1, artigo 154 e 153. E na Constituição de 1967, artigo 8º, inciso 17, a linha I e artigo 161. Verifica-se assim que a evolução do saneamento e a do uso da água não seguem caminhos históricos exatamente iguais, nem síncronos, porquanto cada uma sofreu influências setoriais e pressões específicas. Mas o certo é que se pode perceber uma clara linha histórica de assunção pelo poder central da disciplina das grandes linhas do tema do saneamento e do uso da água, à medida que eles extrapolaram os interesses locais e começaram a ter repercussões nacionais e até internacionais. A
Apesar de a Constituição de 1967, seja no seu texto original, seja depois da Emenda Constitucional 1 de 69, não ter tratado diretamente da questão do saneamento básico, foi na sua vigência que adveio a mudança mais significativa na política pública de saneamento no Brasil desde o Império. Refiro-me especificamente ao chamado Plano Nacional de Saneamento Básico, Planasa, institucionalizado pela Lei 6.528 de 1978. Nota-se que esse plano criava uma articulação entre a União e os Estados-membros, reduzindo o município praticamente à condição de contratante da companhia estadual. Esta, sim, com grande primazia no contexto institucional então criado. E a União ficando com a função de financiamento e regulação de padrões mínimos de qualidade. A exclusão dos municípios das decisões sobre águas e esgotos foi tamanha que muitos deles sequer davam ao trabalho de editar algum ato concedendo o serviço à companhia estadual, que assumia de fato o serviço. Talvez o exemplo mais flagrante dessa situação seja a cidade de São Paulo, que apenas em 2010, para cumprir o antigo marco legal de saneamento, Lei 11.445 de 2007, assinou o contrato de concessão com a Sabesp. Não obstante, na prática, esta já prestasse o serviço de abastecimento de água e esgoto da maior cidade do país desde 1976. Em semelhantes condições, e não havendo norma constitucional expressa sobre o ponto, nem na Constituição de 67, nem na de 88, era razoável defender que a competência para a prestação do fornecimento de água e esgoto sequer seria de titularidade do município, mas sim do Estado-membro, principalmente em se tratando de municípios integrados e regiões metropolitanas. Nesse sentido, em sede doutrinária, escreveu o eminente ministro Luiz Roberto Barroso, referindo-se ao artigo 25, parágrafo 3º da Constituição. A norma estabelece um contraponto lógico bastante claro em relação à ideia exposta no item anterior. Se há serviços que, em determinadas circunstâncias, configuram predominantemente interesse local, devendo ser prestados pelos municípios, existem também outros ou outras circunstâncias que se relacionam com o interesse comum de um conjunto de municípios, de uma região mais ampla do que um município isolado, os quais estão afetados aos estados. Mais que isso, os conceitos jurídicos de região metropolitana, aglomerações urbanas, microrregiões, de um lado, e serviços de interesse comum de competência dos estados, de outro, são um reflexo no mundo do direito de um fenômeno amplamente conhecido, a formação dos grandes conglomerados urbanos, especialmente a partir da década de 30. Percebeu-se com relativa facilidade que os municípios, isoladamente, não eram capazes de prestar os serviços demandados por essa enorme quantidade de pessoas que passou a viver nos grandes centros ou ao seu redor, sem qualquer preocupação específica com os limites municipais. O fato é que atender às necessidades desse contingente populacional tornou-se caro, complexo e, muitas vezes, tecnicamente inviável para cada município sozinho. A solução foi adotar a prestação integrada pela autoridade regional, no caso dos estados, de modo que o interesse público, aí entendido o interesse primário, isto é, da população, e não o interesse fazendário de cada ente local, fosse mais bem atendido. Em suma, esses serviços deixaram de ser de interesse predominantemente local para transformarem-se em serviços de interesse regional ou estadual. Mas o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 1842, dígito 5, Rio de Janeiro, de 16 de março de 2013, redator para o acordo o ministro Gilmar Mendes, acabou por reconhecer que, nas regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, aplica-se o artigo 23, inciso 9 e 25, parágrafo 3º da Constituição Federal, com a combinação da competência comum aos entes federativos para a promoção da melhoria das condições do saneamento básico e dos estados como condutores da política pública de forma regionalizada. No citado julgamento, disse o ministro Gilmar Mendes, redator do acordo. O artigo 23, inciso 9 da Constituição Federal, conferiu competência comum à União, aos estados e aos municípios para promover a melhoria das condições de saneamento básico. Nada obstante, a competência municipal do poder concedente do Serviço Público de Saneamento Básico, o alto custo e o monopólio natural do serviço, além da existência de várias etapas, como captação, tratamento, adução, reserva, distribuição de água e o recolhimento, recondução e disposição final de esgoto, que comumente ultrapassam os limites territoriais de um município, indicam a existência de interesse comum do serviço de saneamento básico.
julgamento conjunto de várias ADIs que tratam da lei de atualização do chamado Marco Legal do Saneamento. Vota o ministro Nunes Marques. E microrregiões, nos termos do artigo 25, parágrafo 3º da Constituição Federal. Para o adequado entendimento do interesse comum, a integração municipal do serviço de saneamento básico pode ocorrer tanto voluntariamente, por meio de gestão associada, empregando convênios de cooperação ou consórcios públicos, constantes do artigo 3º, inciso 2 e 24 da Lei 11.445 de 2007 e o artigo 241 da Constituição Federal, como compulsoriamente nos termos em que é prevista na Lei Complementar Estadual que institui as aglomerações urbanas. O Instituto de Regiões Metropolitanas, aglomerações urbanas ou microrregiões pode vincular a participação de municípios limítrofes com o objetivo de executar e planejar a função pública do saneamento básico, seja para atender adequadamente às exigências de higiene e saúde pública, seja para dar viabilidade econômica e técnica aos municípios menos favorecidos. Repita-se que este caráter compulsório da integração metropolitana não esvazia a autonomia municipal. Disso em 30 de agosto de 2019, o Supremo Tribunal Federal julgou a ADI 2077 Bahia, relator o ministro Alexandre de Moraes, na qual ratificou a titularidade municipal dos serviços de saneamento básico, declarando inconstitucional norma da Constituição do Estado da Bahia que pretendia deslocar a competência da titularidade de tais serviços aos estados em prejuízo dos municípios. Embora a Constituição de 1988 não tenha expressamente definido titularidade do serviço de saneamento básico, ela foi a nossa primeira carta a mencionar diretamente o tema. Atribuindo à União competência para instituir diretrizes para o saneamento básico, artigo 21, inciso 20, e para planejar e promover defesa permanente contra secas e inundações, artigo 21, inciso 18. B, outorgando competência comum aos 3 entes federativos para promover programas de saneamento, inciso 9, e C, conferindo ao Sistema Único de Saúde, integrado pelos 3 níveis federativos, competência para participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. Percebe-se, pelas normas citadas, que os constituintes de 1988, cientes da larga experiência histórica sobre a questão do saneamento básico no país, não intentaram criar espaços isolados de competência a serem exercidos sob a ótica exclusivista de cada ente estatal. Ao invés disso, a Constituição aponta claramente que o saneamento básico deve ser tratado como um tema nacional, não obstante suas óbvias implicações locais. Realmente, é certo que, por um lado, as ações de saneamento estão sujeitas a variáveis muito diversificadas, que exigem políticas ajustadas ao lugar da prestação do serviço, donde se compreende que a titularidade do serviço seja mesmo municipal, como nos vem da tradição imperial. Há peculiaridades ligadas à geografia física do lugar, como o relevo, que pode impactar a drenagem urbana e os processos de adução de água potável, o clima, que pode ser chuvoso ou seco, demandando obras de drenagem ou de retenção de água, conforme o caso. A disponibilidade de mananciais superficiais ou subterrâneos. Uma cidade ribeirinha apresenta problemas diferentes de outras que uma sertaneja, por exemplo. Há questões ligadas à geografia humana, tais como a conurbação em grandes áreas metropolitanas ou o isolamento, o urbanismo em geral, a configuração geoeconômica do lugar, a cultura política local, mais ou menos propensa à cooperação com as cidades vizinhas, a distância de centros que tenham tecnologia e mão de obra qualificada para a prestação de serviços, etc. Mas, por outro lado, não se pode perder de vista que as ações de saneamento em cada lugar têm impacto direto ou indireto sobre vários outros lugares e, em última análise, sobre o país todo e, eventualmente, até mesmo sobre o planeta. Não podemos esquecer, por exemplo, que se cogita da hipótese de que a pandemia do novo coronavírus pode ter surgido por uma deficiência sanitária em um mercado público do outro lado do mundo. Então, afirmar que as ações de saneamento são primacialmente de interesse local, para efeito de titularidade da prestação do serviço, não quer dizer que a União deva manter-se distante de qualquer ingerência sobre o assunto. Pelo contrário, a Constituição indica que o saneamento básico deve ser objeto de ação cooperativa entre os entes federativos, cabendo à União uma missão eminentemente planejadora, financiadora, regulamentadora e fiscalizadora,
para assegurar um padrão mínimo nacional nas ações de saneamento, capaz de proteger a saúde e a qualidade de vida da população brasileira, promover o respeito ao meio ambiente e fomentar o desenvolvimento econômico e humano sustentáveis. Não se pode perder de vista também que as avaliações internacionais sobre a qualidade de vida e o desenvolvimento humano do país levam em conta o estado do saneamento básico como um todo no território nacional. E tais avaliações têm reflexos para o posicionamento da República Federativa do Brasil em diversos contextos internacionais: turismo, finanças, credibilidade internacional, status político e diplomático perante os órgãos multilaterais, entre outros. Então, está claro que a União não pode assistir passivamente às deficiências na prestação dos serviços de saneamento em âmbitos localizados. Outro ponto que se deve ter presente é que um planejamento eficaz na economia e nos serviços na era dos dados, inclusive aqueles ligados ao saneamento básico, depende essencialmente de muita agregação e tratamento de dados, a formação de Big Data, para maior compreensão dos problemas e a melhor tomada de decisões, o que somente pode ser feito a partir de um órgão central. Se toda a política de saneamento fosse fragmentada e deixada a cargo exclusivo de cada município, não se viabilizariam as replicações das boas soluções para outros lugares, nem sequer se poderia fazer comparações adequadas entre modelos, para entender o que funciona e o que não funciona na prática do saneamento básico. As tecnologias da informação estão promovendo a chamada desterritorialização das soluções, em função mesmo da possibilidade de comunicação em tempo real entre vários pontos do planeta. Com o saneamento não é diferente. Aqui também se pode presumir que um grande conjunto de dados sobre tratamento adequado pode oferecer ótimas respostas para problemas que outrora eram insolúveis ou até mesmo imperceptíveis. Creio que o chamado bloco de referência, artigos 49, inciso 14, 58 e 52, parágrafo 3º da Lei 11.445 de 2007, na redação dada pela Lei 14.026 de 2020, por exemplo, poderá criar tipologias federativas muito interessantes para a prestação de serviço em unidades não necessariamente contíguas, do ponto de vista territorial. Então, a dinâmica federativa não pode ficar presa a critérios estritamente territoriais em matéria de serviço público, mas tem que naturalmente integrar-se à chamada Revolução 4.0. Em suma, no estado atual do direito constitucional brasileiro, a execução do serviço de saneamento básico é de titularidade municipal, mas deve atender às diretrizes nacionais e regionais que sejam adequadas e proporcionalmente estabelecidas para assegurar a eficiência e a qualidade técnica do serviço, assim como a sua compatibilidade com os interesses dos demais entes públicos, direta ou indiretamente afetados. Da análise dos dispositivos impugnados. Ia fazer uma indagação ao presidente, não sei se me escuta. A presidência está com a ministra Rosa nesse momento. Pois não, ministro Rosa, Nunes Marques. Não consegui. Ministra Rosa Weber, em plenário. Eu vou começar agora a fazer análise dos dispositivos impugnados. E faço uma consulta a Vossa Excelência se o tempo não dará nem para chegar à metade do que eu teria para apresentar. Se seria mais conveniente continuar na próxima sessão. Ministro Nunes Marques, Vossa Excelência estima em quanto tempo? Seria uma meia hora, 15 minutos? Seria mais ainda? Mais ainda. Eu consulto os colegas. Presidente, acho que para o ministro Nunes Marques não perder o raciocínio do voto, nós podemos acompanhar, talvez fosse melhor ficar já para a próxima semana. Se não vai começar 10 minutos, vai ter que repetir o encadeamento lógico do voto. Ministro Nunes Marques, seria agora justamente a análise dos dispositivos todos impugnados, considerados as 4 ADIs. É isso, né? Ministro Nunes Marques, eu vejo que o nosso querido presidente já está retornando, então eu passo a ele, né, o exame
Presidente, da questão que Vossa Excelência coloca. Ministro Fux, ministro Nunes Marques ainda tem um voto bastante longo a apresentar, então Sua Excelência estava justamente a nos consultar, e eu estava ouvindo os colegas, sobre a oportunidade de suspendermos agora o julgamento para o pensamento ficar encadeado, um prosseguimento na próxima sessão, ou se Sua Excelência prosseguiria, porque questionei, seria até mais de meia hora o tempo necessário. Eu só queria dizer que a vantagem do sistema de som do Supremo é que nós ouvimos de qualquer lugar. Então, eu acompanho Vossa Excelência, que estava na presidência. Tá certo. Então, devolvendo a palavra a Vossa Excelência, o que eu digo é que a solução de consenso foi no sentido da suspensão dos trabalhos, acolhendo, naturalmente, a proposta do eminente relator, ministro Nunes Marques. Então, que agradeço, me comprometo em fazer um resumo da segunda parte para a próxima sessão, para não me alongar. Tá bom. Então, eu agradeço a presença de todos, mais uma vez, manifesto a nossa satisfação de termos a Procuradora-Geral, doutora Lindor, aqui em nossa companhia, aos colegas, aos colaboradores, e declaro encerrada a sessão.